Há um erro silencioso acontecendo toda manhã na sua cozinha. Você acorda, prepara o café, bebe tranquilo e, sem saber, está fazendo exatamente o que faz o açúcar no sangue subir. Não é o café em si, é o jeito que você está tomando. E o problema é que esse erro parece completamente inofensivo. Parece até saudável. Afinal, você já ouviu que o café faz bem, que tem antioxidante, que é aliado da saúde. Mas tem uma parte dessa história que ninguém te contou. Uma parte que pode estar sabotando o controle do seu diabetes todos os dias, sem que você perceba. Eu conheço pacientes que fazem tudo certo, tomam a medicação, evitam doce, tentam se cuidar. E mesmo assim, o açúcar não para de subir. E quando vou investigar com calma, quase sempre aparece o mesmo padrão. Um hábito com o café que parece pequeno, mas que por dentro está criando um caos metabólico. Daqui a pouco eu vou te mostrar quais são esses erros. Mas antes disso, preciso te explicar por que o café, da forma errada, pode ser um dos maiores inimigos do diabético, mesmo sendo considerado um aliado da saúde. Eu sou o Dr. Átila Medeiros, endocrinologista, e se você quer continuar recebendo informações sérias sobre diabetes e saúde metabólica, se inscreve no canal e clica no joinha. Vamos começar pelo começo. O café não é vilão. Isso precisa ficar claro. Pesquisas sólidas publicadas em revistas científicas de alto impacto mostram que o consumo regular de café está associado à redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2. O café tem compostos chamados ácido clorogênico e trigonelina, que funcionam como freios naturais para a absorção de açúcar no intestino. Quando você come, esses compostos ajudam a desacelerar a entrada de glicose na corrente sanguínea. Isso é uma coisa boa. É um mecanismo real, estudado, comprovado em laboratório e em milhares de pacientes. Mas, e aqui está o ponto que vai mudar sua visão sobre esse assunto, esses benefícios só acontecem quando o café é consumido do jeito certo. No momento errado, com o acompanhante errado, do jeito errado, o café não só perde esse poder protetor, como passa a fazer o oposto. Ele estimula hormônios que jogam açúcar direto na sua corrente sanguínea. E isso acontece de formas que a maioria dos diabéticos nunca foi orientada a evitar. Pensa comigo. Se você tem diabetes, seu pâncreas já trabalha com dificuldade para produzir insulina suficiente, ou então seu corpo já está com resistência a esse hormônio. Qualquer coisa que jogue mais glicose na circulação sem aviso deixa seu sistema ainda mais sobrecarregado. É como tentar apagar um fogo com uma mangueira que já está furada. Cada erro com o café é um buraco a mais nessa mangueira. E aqui está a pergunta que vou responder ao longo desse vídeo. Quais são os 5 erros que os diabéticos mais cometem ao tomar café? Mais do que isso, o que fazer diferente a partir de hoje para que o café volte a ser aliado e não inimigo? Essa resposta é mais complexa do que parece, porque não é só uma questão de tirar o açúcar da xícara. Tem coisas acontecendo dentro do seu corpo, coisas hormonais, coisas metabólicas, que a maioria das pessoas não sabe. E quando você entender isso, vai olhar diferente para aquele cafezinho da manhã. Vou te contar sobre seu Jarbas, 71 anos, aposentado de uma metalúrgica do interior de Minas, homem de rotina firme. Chegou no consultório com glicemia de jejum em 152 e hemoglobina glicada em 7,8%. Tomava metformina há quase 2 anos. Disse que seguia a dieta, que não comia doce, que não entendia por que o açúcar não baixava. Quando fui destrinchar a rotina dele, detalhe por detalhe, descobri 5 padrões, 5 erros com o café, 5 coisas que pareciam inofensivas e que juntas estavam destruindo o controle glicêmico dele todos os dias. Vou te contar cada um desses erros. Mas antes disso, preciso que você entenda uma coisa sobre o que acontece no seu corpo entre o momento em que você acorda e o momento em que você toma o primeiro gole de café, porque é aí que tudo começa a dar errado. Quando você acorda de manhã, seu corpo já está num estado de alerta natural. Depois de horas sem comer, o organismo libera cortisol, que é o hormônio do estresse, para preparar você para o dia.
O cortisol diz para o fígado, manda glicose para a circulação. O corpo precisa de energia para funcionar. Isso é normal. Isso é sobrevivência. O problema é o que acontece quando você junta esse cortisol alto da manhã com o café. A cafeína estimula ainda mais as glândulas que produzem cortisol e adrenalina. Seu fígado recebe um sinal dobrado para liberar açúcar no sangue, e você ainda não comeu nada. O resultado é uma elevação de glicemia em jejum que pode chegar entre 20 e 40 miligramas por decilitro, só por causa do café tomado na hora errada. Agora que você entende o mecanismo, os erros vão fazer muito mais sentido. E o primeiro é exatamente esse. Erro número 1. Tomar café logo que acorda, antes de comer qualquer coisa. Esse é o mais comum, o mais silencioso e o que mais vejo na prática clínica. A maioria das pessoas acorda e a primeira coisa que faz é ligar a cafeteira. Parece um ritual inofensivo, quase sagrado. Mas para quem tem diabetes, isso é como jogar combustível numa fogueira que já está acesa. O seu cortisol matinal já está elevado, já está mandando glicose para o sangue e aí chega a cafeína amplificando esse efeito. Seu açúcar sobe antes mesmo de você ter dado uma mordida em qualquer alimento. Eu já vi isso em pacientes que usam monitores contínuos de glicose. O gráfico é claro, a glicemia sobe logo depois do café em jejum, mesmo sem nenhuma comida. Seu Jarbas fazia isso todos os dias. Acordava às 6, café preto forte antes das 6h10, e ficava sem comer até quase 7h30. Mais de uma hora com café no estômago vazio e cortisol nas alturas. O açúcar dele de manhã refletia exatamente isso. A solução não é abandonar o café, é mudar o momento. Quando acordar, beba primeiro um copo de água. Espere de 30 a 60 minutos. Coma algo com proteína, um ovo mexido, um pedaço de queijo, um iogurte natural sem açúcar. Aí sim, tome o café. A proteína antes do café serve como um amortecedor hormonal. Ela reduz o impacto da cafeína no cortisol e evita esse pico de glicose que acontece quando você toma café com o estômago completamente vazio. Mas tem um segundo erro que a maioria dos diabéticos comete junto com esse primeiro. E esse é ainda mais traiçoeiro, porque parece que está ajudando. Erro número 2. Adoçar o café com adoçante artificial, achando que é uma escolha segura. Muita gente parou o açúcar. Ótimo. Mas substituiu por adoçante, e aí acha que está protegido. A realidade é mais complicada do que isso. Pesquisas mais recentes, incluindo estudos publicados em revistas científicas de nutrição e metabolismo, mostram que adoçantes artificiais como aspartame e sucralose podem interferir na microbiota intestinal, que é o conjunto de bactérias que vivem no seu intestino e que tem papel fundamental no metabolismo da glicose. Quando essa microbiota é alterada, seu corpo pode começar a processar açúcar de forma menos eficiente, mesmo sem você ter consumido nenhum açúcar diretamente. É uma ironia cruel, não é? Você tira o açúcar para proteger o intestino e o metabolismo, e o adoçante entra fazendo dano por uma porta diferente. Não estou dizendo que todo adoçante é igualmente problemático. A estévia natural, por exemplo, até o momento não apresenta os mesmos efeitos negativos nas pesquisas disponíveis. Mas os adoçantes industrializados, especialmente em uso diário e prolongado, merecem atenção. Seu Jarbas usava 2 sachês de adoçante em cada xícara, 3 xícaras por dia. Isso já era uma pressão constante sobre a microbiota dele. Quando eu expliquei esse mecanismo, ele olhou para mim com a cara de quem tinha acabado de descobrir que o remédio dele era o veneno. Daqui a pouco eu vou te falar sobre o erro número 3, que envolve um hábito com o café que parece completamente inofensivo no começo da tarde, mas que tem consequências sérias para o sono e para o controle glicêmico noturno. Mas antes disso, preciso que você me conte. Você bebe café depois das 3 da tarde? Escreve aqui nos comentários o horário do seu último café do dia. Essa informação pode ser importante para você mesmo refletir sobre o que vou explicar agora. O sono e o açúcar têm uma relação muito mais próxima do que a maioria das pessoas imagina.
Durante o sono profundo, seu corpo realiza parte do trabalho de regulação do metabolismo de glicose. Quando o sono é fragmentado, superficial ou insuficiente, a sensibilidade à insulina cai. Seu pâncreas tem que trabalhar mais para fazer o mesmo efeito, e no dia seguinte a glicemia já começa mais difícil de controlar. Erro número 3. Tomar café no final da tarde ou à noite. A cafeína tem uma meia-vida de 5 a 6 horas no organismo. Isso significa que se você tomar um café às 3 da tarde, metade dessa cafeína ainda está ativa no seu sangue às 8 da noite. Ela mantém o sistema nervoso em alerta, dificulta a chegada do sono profundo e cria uma perturbação metabólica que você sente no dia seguinte, às vezes sem saber de onde veio. Seu Jarbas tomava café às 3:30 da tarde, todo dia. E às vezes um café após o jantar, porque acreditava que ajudava na digestão. Quando expliquei o que estava acontecendo com o sono dele por causa disso, ele ficou em silêncio por um momento. Disse que realmente dormia mal, que acordava no meio da noite, que de manhã parecia cansado mesmo tendo dormido. Tudo fazia sentido agora. O limite recomendável para o último café do dia, para quem tem diabetes e quer proteger o sono e o controle glicêmico, é até o meio da tarde. Depois disso, se sentir vontade de tomar algo quente, chá de camomila, de erva cidreira ou de gengibre são opções que não interferem no metabolismo da glicose nem no sono. Mas esses 3 erros que contei até agora, o horário do café, o adoçante artificial e o café à noite, são apenas parte do problema. Os 2 próximos erros são os que mais me impressionam no consultório porque são os mais disfarçados. O 4º erro é um que a indústria alimentícia ajudou a criar. E o 5º é um que parece uma questão de preferência pessoal, mas tem impacto direto e mensurável na glicemia. Erro número 4. Tomar café com pão, biscoito, bolacha ou qualquer carboidrato refinado. Esse é um dos padrões mais perigosos para o diabético, e é o padrão que quase todo brasileiro tem enraizado como cultura. Café da manhã com pão francês, com biscoito de polvilho, com bolo de fubá, com tapioca com queijo, parece saudável, parece tradição, mas do ponto de vista metabólico é um tiro duplo de glicose. Quando você combina o café, que já estimula cortisol e pode elevar a glicemia, com carboidratos refinados de alto índice glicêmico, o pâncreas enfrenta um pico de glicose enorme de uma só vez. O ácido clorogênico do café, que deveria ajudar a desacelerar a absorção de açúcar, não consegue compensar a avalanche de glicose que vem de um pão branco ou de uma bolacha recheada. É como colocar um freio de bicicleta num caminhão desgovernado. Seu Jarbas tomava café com 2 pãezinhos e margarina toda manhã. Às vezes com bolacha cream cracker. Achava que estava sendo moderado porque não colocava açúcar no café. Mas a combinação estava criando um pico glicêmico matinal que levava horas para normalizar, e durante esse tempo todo o pâncreas dele trabalhava no limite. A substituição é simples, mas precisa ser intencional. Troca o pão branco por uma fonte de proteína. Ovo cozido, queijo branco, iogurte natural, uma fatia de frango. Se quiser algo que lembre um lanche, opções com baixo índice glicêmico como pão integral de verdade, feito com grãos, não o pão de forma que é quase tão refinado quanto o branco, são menos agressivas. O ponto é, o que acompanha o café importa tanto quanto o próprio café. E isso me leva ao 5º erro, o mais subestimado de todos. Erro número 5. Tomar café industrializado, aquele que vem em sachê com leite e açúcar misturados, achando que é a mesma coisa que o café natural. Esse erro é um golpe triplo. Primeiro, esses produtos costumam conter açúcar adicionado, às vezes escondido no rótulo sob outros nomes como xarope de glicose, maltodextrina ou açúcar invertido. Segundo, contém gorduras hidrogenadas ou parcialmente hidrogenadas que interferem na sensibilidade à insulina de formas que vão além da glicose. Terceiro, o processo industrial de produção desses sachês destrói ou reduz significativamente a concentração de ácido clorogênico, que é exatamente o composto que dá ao café natural seu poder protetor.
Você pensa que está tomando café, mas na prática está tomando uma bebida adocicada, gordurosa, com quase nada das propriedades benéficas do café de verdade. É a embalagem de um aliado com o conteúdo de um inimigo. Seu Jarbas tomava um sachê desses todo dia à tarde. Achava que era mais prático. Quando fui verificar os rótulos juntos, ele ficou surpreso com a quantidade de ingredientes que não eram café. Tinha mais de 17 itens na lista. Em café de verdade, existe um ingrediente: café. Agora, eu preciso ser honesto com você sobre algo importante. Esses 5 erros que descrevi, tomados em conjunto, formam um padrão que corrói o controle glicêmico de forma lenta e constante. Não é um efeito explosivo que você vai sentir num dia só. É um desgaste que acontece mês a mês, exame a exame, hemoglobina glicada a hemoglobina glicada. E por ser silencioso, por não doer imediatamente, a maioria das pessoas nunca associa o café ao problema. Mas há algo ainda mais preocupante que preciso te contar. Esses erros com o café não ocorrem no vácuo. Eles se combinam com outras variáveis que amplificam os danos. E uma dessas variáveis é tão subestimada que quase nunca aparece nas consultas médicas de rotina. Vou te explicar o que é, mas antes quero que você entenda por que corrigir esses erros sozinho, sem uma estrutura de informação completa e confiável ao seu lado, pode não ser suficiente. Muitas pessoas que assistem a esse tipo de vídeo sentem uma clareza momentânea, uma motivação, tentam mudar e depois de alguns dias voltam aos mesmos hábitos. Não por fraqueza, mas porque não tem um guia que consolide tudo de forma prática, acessível, que possa ser consultado no dia a dia. Por isso quero te indicar o Guia do Diabético, como controlar o açúcar no sangue e evitar as complicações mais perigosas, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Esse guia foi desenvolvido especificamente para ajudar diabéticos e pessoas com pré-diabetes a organizar as informações de forma prática e agir no dia a dia com mais segurança. Você vai encontrar lá o que comer, quando comer, como combinar os alimentos, como usar o café a seu favor e como identificar os sinais de alerta que muitas vezes são ignorados até virar uma complicação séria. Agora deixa eu te contar o que aconteceu com seu Jarbas depois que corrigimos esses 5 erros. Não mudamos a medicação. Não colocamos ele numa dieta radical. Não pedimos que ele fosse à academia. Fizemos ajustes práticos, simples, sustentáveis. Café somente depois de comer algo com proteína, pelo menos 45 minutos após acordar. Sem adoçante artificial, troca para estévia natural em quantidade pequena. Último café do dia até as 2 da tarde. Substituição do pão e biscoito por ovo ou queijo no café da manhã. Eliminação do sachê industrializado. Volta ao café coado com café 100% arábica. 6 semanas depois, seu Jarbas voltou ao consultório. Glicemia de jejum, 118. Hemoglobina glicada, 6,9%. Ele chegou antes do horário da consulta, coisa que nunca tinha feito. Me disse que estava dormindo melhor, que acordava com mais disposição, que a barriga havia desinchado. Não mudei o remédio, mudei a relação dele com o café, mas há uma parte da história do seu Jarbas que ainda não te contei. Uma parte que vai revelar por que o 6º fator, que vai além dos 5 erros, é o que faz a diferença entre quem consegue manter o controle e quem fica num ciclo interminável de glicemia alta e frustração. E esse fator está diretamente ligado a um momento específico do dia que nenhum diabético deveria ignorar. Existe uma janela metabólica que a maioria dos diabéticos desperdiça todos os dias. Uma oportunidade que o próprio corpo abre, por conta própria, sem precisar de remédio nenhum, que permite que os músculos absorvam glicose de forma muito mais eficiente, quase independente da insulina. Essa janela é o período logo após a atividade física, e o café, consumido no momento certo, consegue potencializar esse efeito de forma surpreendente. Quando seus músculos trabalham, eles ficam ávidos por glicose. Eles abrem canais de absorção que funcionam sem precisar de insulina para isso. É como se os músculos se tornassem uma esponja.
e a cafeína consumida logo após o exercício amplifica essa receptividade. Estudos mostram que a combinação de atividade física leve, como uma caminhada de 20 a 30 minutos, seguida de um café preto sem açúcar dentro dos 30 minutos seguintes, cria um efeito sinérgico de queda da glicemia que é superior a fazer cada coisa isoladamente. Quando incluímos isso na rotina do seu Jarbas, 3 caminhadas por semana de 25 minutos no fim da tarde, seguidas de um café preto, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, o efeito foi visível nos exames. A glicemia pós-prandial, aquela que se mede depois das refeições, que historicamente era o maior problema dele, começou a cair de forma consistente. Mas atenção, porque aqui existe um detalhe crítico que a maioria das pessoas erra quando tenta aplicar essa estratégia. E esse detalhe pode fazer toda a diferença entre funcionar ou não funcionar. O café, após o exercício, precisa ser tomado sem nenhum tipo de açúcar ou adoçante e sem acompanhamento de carboidrato. Se você terminar a caminhada e tomar um café com biscoito, você cancela boa parte do efeito que acabou de criar. A lógica é simples. Seus músculos abriram as portas para absorver glicose do sangue. Se você coloca mais glicose com o biscoito, você interrompe esse processo de limpeza natural do açúcar na circulação. É como esvaziar uma banheira e, ao mesmo tempo, abrir a torneira. Agora, eu preciso te fazer uma pergunta direta. Você já sabia de algum desses erros? Ou tudo isso foi novo para você? Isso importa, porque existe uma diferença enorme entre saber algo superficialmente e realmente entender o mecanismo por trás. Quando você entende o mecanismo, quando sabe por que o café em jejum sobe o açúcar, por que o adoçante desestrutura a microbiota, por que o café à noite prejudica o sono e o sono prejudica o controle glicêmico, você não precisa de força de vontade extra para mudar. A mudança acontece naturalmente porque faz sentido. Você não está seguindo uma regra. Você está tomando uma decisão informada sobre o seu próprio corpo. E esse entendimento é ainda mais importante quando falamos das complicações do diabetes que se desenvolvem de forma silenciosa. A neuropatia, que é o dano nos nervos que começa com um formigamento nos pés e pode evoluir para a perda de sensibilidade. A retinopatia, que afeta a visão de forma progressiva. A nefropatia, que compromete os rins aos poucos, sem sintomas claros no início. Essas complicações não aparecem da noite para o dia. Elas são construídas ao longo de meses e anos de glicemia mal controlada, de pequenos erros cotidianos que parecem inofensivos, exatamente como os 5 erros com o café que detalhei nesse vídeo. O controle glicêmico que você constrói hoje, com cada ajuste de hábito, com cada decisão consciente no café da manhã, é o que vai determinar a qualidade de vida que você terá nos próximos anos. Não é exagero, é fisiologia. E é por isso que as informações que você recebe precisam ser sérias, baseadas em evidências, explicadas de forma que você entenda e consiga aplicar na sua vida real. Não modismos, não promessas milagrosas, não conteúdo genérico que serve para todo mundo e não ajuda ninguém de verdade. O que vou te deixar agora é uma síntese prática dos 5 erros e como corrigir cada um deles. Erro 1. Café em jejum logo ao acordar. Corrija esperando de 30 a 60 minutos, comendo proteína antes do café. Erro 2. Adoçante artificial no café. Corrija trocando por estévia natural em pequena quantidade ou aprendendo a tomar sem adoçar. Erro 3. Café depois das 3 da tarde. Corrija estabelecendo um horário limite para o último café e substituindo por chás naturais à noite. Erro 4. Café com pão, biscoito ou bolacha. Corrija trocando por fontes de proteína no café da manhã e eliminando os carboidratos refinados dessa combinação. Erro 5. Café industrializado em sachê. Corrija voltando ao café coado de verdade, 100% arábica, sem aditivos. Esses 5 ajustes, aplicados juntos, criam um efeito cumulativo sobre o controle glicêmico que vai aparecer nos seus próximos exames. Não é promessa, é mecanismo. É o que a ciência mostra e o que eu vejo acontecer no consultório com pacientes reais,
como seu Jarbas, que reduziu a hemoglobina glicada de 7,8 para 6,9 em 6 semanas sem mudar medicação. Preciso te dizer uma coisa com honestidade antes de terminar. Tudo o que falei aqui são estratégias complementares baseadas em evidências científicas. Elas podem fazer uma diferença enorme, mas não substituem o acompanhamento médico. Se você tem diabetes diagnosticado e usa medicação, nunca altere a dose ou interrompa o uso sem orientação do seu médico. Leve essas informações para a próxima consulta. Discuta com seu endocrinologista. Use esse conhecimento como ferramenta, não como substituto do cuidado profissional. Você tem alguém próximo, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo que tem diabetes ou pré-diabetes e que provavelmente comete esses mesmos erros com o café todo dia sem saber? Compartilha esse vídeo com essa pessoa agora. Um clique pode ser o início de uma mudança real na saúde de alguém que você ama. Se esse conteúdo fez sentido para você, se você aprendeu algo hoje que vai levar para o seu dia a dia, eu quero te pedir que se inscreva no canal e ative as notificações. Não é só para me ajudar com o algoritmo, é porque o que vem por aí é ainda mais importante. Nos próximos vídeos, vou falar sobre os alimentos que parecem saudáveis, mas que disparam a glicemia em silêncio, sobre o momento do dia que mais impacta o controle do açúcar e que ninguém comenta, e sobre sinais no seu corpo que indicam que o diabetes está avançando mesmo com a medicação em dia. São informações que podem mudar o rumo do seu tratamento. Você chegou até aqui porque se importa com sua saúde, e isso já coloca você à frente de muita gente. Continue assim. O seu corpo não é seu inimigo. Ele está tentando, a todo momento, encontrar equilíbrio. O café da manhã pode ser parte do problema ou parte da solução. Agora você sabe a diferença. Comece amanhã cedo. Beba a água primeiro. Espere. Coma o ovo. E aí sim tome o café. Seu futuro vai agradecer.